literatura medieval. É uma invenção mais tardia, nascida com os colégios por volta do século XVII. Essa frase é de Philippe Perrenoud e está no livro Avaliação, da Excelência à Regulação das Aprendizagens, conhecido entre professoras e professores. A avaliação, como a gente conhece, surgiu no século XVII, e a ironia de Perrenoud em fazer essa associação com as torturas famosas da Idade Média tem muito a ver com a experiência que muitos de nós passamos como estudantes. É fácil a gente se transportar no tempo e lembrar que as provas, algumas vezes, eram não só prova no papel, mas também de resistência emocional. Os estudantes eram taxados como aluno nota 10, o aluno nota 7, nota 5 e assim por diante. Eram categorias de alunos. Passando da posição de estudante para de docente, as emoções continuam. Refletindo sobre o ensino que se tinha e ainda se tem em muitos lugares, muita gente percebe que algumas vezes as provas eram dadas como punição para uma turma mais bagunceira. A palavra avaliação vem do latim avalere, que tem o significado de atribuir valor e mérito ao objeto que está sob análise. Então, avaliar, conforme a origem da palavra, envolveria uma atribuição de valores a partir de critérios estabelecidos para aquele momento e para aquele objeto. Ou seja, não está associado a atribuir uma nota simplesmente, nem a usar esse ato para punir ou torturar. Alguns professores e professoras contam que muitas vezes se vem agindo de diversas formas. Às vezes, associam a nota à aprendizagem. Em outras vezes, defendem que prova não prova nada. Falam que não é fácil encontrar um equilíbrio entre o que a escola exige e uma forma adequada de entender o percurso de aprendizagem do estudante. O processo de correção e devolutiva das avaliações não costuma ser menos conflituoso. Algumas vezes, os critérios de correção não estão claros, o que pode acabar levando a discussões por causa de frações de nota. Para aumentar um pouco mais a complexidade, a gente tem de pensar que a avaliação da aprendizagem não é a única que está no dia a dia de professoras e professores. O trabalho de quem ensina também acaba sendo julgado pelo desempenho dos estudantes nas avaliações externas, como o SAEB, o SARESP, o PISA. Não é pouca coisa, mas faz parte, e professoras e professores abraçam a causa, porque essa é uma profissão essencialmente vocacional. O professor ama ensinar, e o bom professor ama aprender ensinando. O motivo de eu estar aqui é apresentar um livro que fala sobre as práticas de avaliação com ênfase na educação básica. Um livro que tem a proposta de auxiliar a jornada dos docentes nessa que é a mais nobre das profissões. Pegando o gancho das avaliações externas, elas são abordadas no livro do qual eu vou falar porque elas formam um dos 3 grandes grupos do universo da avaliação educacional. A gente tem o grupo da avaliação de larga escala, que são essas avaliações externas, o grupo da avaliação institucional e o grupo da avaliação da aprendizagem. A avaliação externa ou de larga escala vive no radar de professoras e professores, porque é uma forma de avaliação do trabalho do docente. São as avaliações confeccionadas, aplicadas e analisadas por organismos de fora da escola. Um exemplo é o SAEB, que analisa a educação infantil e o ensino fundamental, tanto dos anos iniciais, ou seja, o Fundamental 1, quanto dos anos finais, o Fundamental 2.
Outras avaliações externas abordadas no livro são o PISA, sobre a aprendizagem dos estudantes, a TALES, que trata da percepção sobre o ambiente escolar, o TIMSS, voltado para matemática e ciências, e o PIRSS, que avalia a capacidade de leitura e compreensão de textos. Outro grupo é o da avaliação interna, também chamada de avaliação institucional, porque a comunidade escolar é chamada a participar para responder sobre diversos aspectos. Por exemplo, a infraestrutura da escola, a qualidade dos serviços administrativos e a acessibilidade. A avaliação externa e a interna se concentram mais no ensino, porque o foco não está na forma como se dá o aprendizado pelo estudante. Esse foco está no grupo da avaliação da aprendizagem, que é o mais explorado no livro. O livro discute as práticas de avaliação geralmente encontradas no dia a dia e mostra como implementar práticas de caráter formativo para melhorar a escola e o aprendizado dos estudantes. Esses exemplos mostrados têm o objetivo de reforçar a concepção de avaliação como parte do aprendizado. O livro do professor tem 90 páginas e está organizado em 7 capítulos. Avaliação da aprendizagem, concepções de avaliação da aprendizagem, fundamentos da avaliação formativa, processos avaliativos, dimensão política da avaliação, planejamento da prática avaliativa e metodologias ativas e avaliação. Cada capítulo apresenta um rápido texto introdutório sobre o tema, 2 ou 3 subcapítulos e considerações finais sobre o assunto que foi tratado ali. É como se cada capítulo levasse a reflexão de quem está lendo a se concentrar em um determinado aspecto da avaliação educacional. As considerações finais do capítulo ajudam a organizar as ideias e preparam a reflexão para mudar o foco para o aspecto que vai ser falado no capítulo seguinte. O texto principal apresenta alguns recursos que tornam a leitura bem agradável. Nós temos figuras que ilustram a ideia que está sendo apresentada, boxes com destaques de texto que podem trazer pontos de atenção, orientações específicas de leitura ou ideias importantes sobre o assunto, e quadros explicativos. Esses quadros geralmente sistematizam a ideia que está sendo apresentada e mostram um exemplo do dia a dia. Mesmo que o foco do livro vá se movimentando por diferentes aspectos da avaliação, a ênfase mesmo é dada na avaliação formativa, em que ela se diferencia e de que maneira ela atende ao que a LDB preconiza para a avaliação do estudante. O livro traz exemplos de avaliação formativa voltados para o ensino fundamental 1. E para implementar a avaliação formativa de uma maneira mais fácil e efetiva, o livro também explica, com exemplos, a avaliação diagnóstica. O livro explica, por exemplo, como a avaliação diagnóstica pode ser aplicada para identificar o nível de escrita de uma criança no início do ano letivo e, então, servir de guia para o replanejamento das ações e práticas de alfabetização. Também é falado como aplicar uma avaliação para identificar a apropriação das operações matemáticas básicas antes de iniciar o conteúdo de frações e porcentagem.
Levando em conta que a avaliação diagnóstica busca levantar o grau de apropriação do estudante de conhecimentos considerados pré-requisitos para o aprendizado de outro conteúdo, professoras e professores precisam selecionar com clareza esses pré-requisitos. E o livro dá exemplos que mostram que pré-requisitos não são conhecimentos prévios sobre o conteúdo que será discutido, e sim conhecimentos necessários para entender esse novo conteúdo. O livro explica ainda a avaliação somativa, também chamada de avaliação de resultado, e como ela se situa dentro da avaliação da aprendizagem. A avaliação formativa tem um capítulo inteiro do livro dedicado a ela. A avaliação formativa, também conhecida como avaliação de processo, sistematiza a concepção de avaliar como parte do ato pedagógico. Ela é contínua e se efetiva quando é utilizada como elemento de reflexão do docente para fazer ajustes na sua prática. A partir de diversas referências bibliográficas, o livro mostra como esse acompanhamento contínuo pode ser feito de maneiras muito simples e viáveis. Um exemplo é este quadro, que apresenta estratégias de avaliação que podem ser integradas ao processo de ensino-aprendizagem, possibilitando avaliar com caráter formativo. A primeira coluna descreve a estratégia, a segunda, o método, e a terceira, a intenção. Por exemplo, a estratégia seria incorporar perguntas-chave ao estudo de textos. Como método, é possível estabelecer questionamentos prévios para que os estudantes busquem responder. Isso pode ser por escrito, oralmente, individualmente, coletivamente. Vai variar de acordo com a intenção. E quais as intenções nesse exemplo? Levantar um nível de articulação, de profundidade e de compreensão do texto proposto. Esse é apenas um exemplo. O livro dá um amplo espaço para avaliação formativa, inclusive para um dos seus aspectos mais desafiadores, que é a autoavaliação feita pelos estudantes. Como fazer? O que evitar para a autoavaliação funcionar de fato? O livro traz muitos insights sobre isso. A avaliação formativa, por causa do seu potencial transformador de ações, é um grande diferencial no cotidiano escolar e, por isso, vem sendo cada vez mais demandada. Para ajudar os profissionais da educação, o livro tem também um capítulo destinado ao planejamento da prática docente. O ponto principal é estabelecer uma coerência entre o conteúdo, a metodologia e a avaliação. O livro mostra o exemplo de um planejamento que busque essa coerência entre conteúdo, metodologia e avaliação, partindo de um processo de aprendizagem de alfabeto e sílabas. O capítulo de planejamento aborda também a avaliação em ambientes online. Esse é um tema que costuma gerar alguma dúvida, porque existe a sensação que não se consegue controlar o processo. Não se trata de usar instrumentos de avaliação próprios, até porque, no ensino remoto, são utilizados instrumentos comuns da aula presencial, como teste escrito, produção de texto, resolução de situações-problema. A questão é como acompanhar a execução desses instrumentos. Como garantir que eles sejam adequados para avaliar estudantes que não estão fisicamente próximos? O livro explica como. Por fim, o último capítulo aborda as metodologias ativas de uma maneira integrada às práticas de avaliação. A partir de um exemplo de sala de aula invertida,
O livro apresenta a associação de metodologia ativa e avaliação formativa. O livro aborda também a associação de metodologias ativas e avaliação diagnóstica. Um dos exemplos é a realização de um júri simulado, também conhecido como tribunal de júri, para que a professora ou o professor verifiquem o grau de apropriação dos estudantes da linguagem oral e da escrita, como eles estão organizando as frases, como estão compondo os períodos e como articulam os fatos com as palavras para gerar as frases. O livro do qual nós acabamos de falar não é extenso, são 90 páginas, como foi dito no início do vídeo, e foi planejado para ser útil e prático a professoras e professores. Planejar bem a avaliação não se resume em escolher um dia para aplicar um instrumento avaliatório, nem em produzir esse instrumento. Planejar bem é uma maneira de auxiliar a implementar uma avaliação que acompanhe a aprendizagem do estudante e aprimore toda a escola. Muito obrigada pela sua atenção.